And I bring greetings from City Light Church in Gainesville, Florida. We love getting to partner with you in mission through the Nazarene District. Eu quero trazer boas notícias da nossa igreja em Gainesville, chama City Light, a igreja. And I did a little bit of homework on you guys. I was watching some of the videos that you've been posting, and I wanted to say congratulations on 34 years of faithful ministry. E eu estava assistindo alguns vídeos da igreja e eu quero dar os parabéns de 34 anos de igreja. Amen. God has been doing great work in you and great work through you. We're going to keep doing that, aren't we? Deus está fazendo coisas maravilhosas através de você e em nós, mas estamos juntos. And I love the heart of your leadership and your pastors who are leaning forward. They're stepping on the gas. They believe that God has great things to come. E é maravilhoso ter a liderança do nosso pastor, que está fazendo grandes coisas aqui no nosso meio. My wife and I, we love getting to be pastors in the local church. Nós amamos ser pastor, eu e minha esposa amamos ser pastores de igreja local. And of all the pastors on the district, we both greatly respect and admire Melvin and his work here. E nós, como pastores do nosso distrito, nós respeitamos o trabalho do pastor Melvin que ele tem feito aqui na And I think igreja. that we can all agree that we are living today in divine times. Eu sei que nós estamos vivendo agora um tempo de divisões. That God is on the move. And as I hold up my Bible as a lens looking to the world around me, I'm convinced that this is our moment. E eu creio que Deus, através das suas lentes, está nos dando a direção e creio que esse é o momento para nós. I'm convinced that you and I were made for these days. Eu creio que você e eu fomos feitos para este tempo. I'm convinced that the church is being called up and activated by faith to obedience to serve the kingdom. Eu creio, estou convencido que o Senhor nos chamou para fazermos a obra dele com convicção, com planejamento da sua obra. And Jesus said it this way. He said, just as the Father has sent me into the world, so I am sending you. Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês. There's a gospel work that is taking shape right now, and it's so much bigger than you. It's so much bigger than me, but it includes you and it includes me. E esse é o evangelho, ele inclui você e inclui a mim, que é a palavra de Deus. It's our story. É a nossa história. It's God's ongoing story. É a história de Deus agindo, atuando. And I hope that you came to church this morning with expectation, expecting God to do what only He can do. E eu sei que você veio hoje de manhã com expectativa de ver o que Deus pode fazer, só Ele pode fazer. To speak to your heart specifically. Para falar ao seu coração especificamente. To call you higher in holiness and deeper in trust. E chamar você para viver uma vida santa e num relacionamento profundo com Ele. I've learned in my life that trust is the headwaters of holiness. Eu creio que a confiança é o que nos leva à santidade. And today my goal is to raise our trust levels in preparation for what God is inviting you into. Eu creio que o Senhor nos chamou para ir para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. To raise the confidence that you have in God that He will do what He says He will do, and He will be who He has always been. E fazer o que Deus, só Ele pode fazer. Nós confiamos no Senhor. It's a relationship that is built on trust, and it is how God makes you holy. É um relacionamento de confiança que nos faz viver uma vida santa, sermos santos. In Philippians chapter 2 verse 13, we read Filipenses capítulo 2, versículo 13, nós lemos: that for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Wait a minute, let me open Philippians 2:13. 13. Filipenses 2:13, que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. And I'm praying that over these next few moments that many of us will experience a spiritual metamorphosis, a spiritual transformation. E eu quero compartilhar com vocês, nesses minutos que estamos compartilhando, a transformação que o Senhor faz, uma transformação da nossa vida espiritual. Because how many of you know this moment right now in time, your heart
is special to God and He wants to meet with you. E nesse momento, sabemos que o Senhor está com você está com seu coração atento ao que Deus vai falar. And as I've been praying over today's message and over our time together, E eu estou orando por esse tempo que estamos juntos hoje. I believe that God wants to do a deep and lasting work in your heart. E eu creio que Deus quer fazer algo profundo no seu coração, na sua vida. Some of us He will call to repentance and some to surrender. E talvez Deus vai te chamar para arrepender e talvez Deus vai te chamar para se render. And all of us He will call to a lasting change, to a true transformation E o Senhor então nos chama para ter uma verdadeira transformação. that will redefine our identity, our purpose, and our destiny. E que é o que vai nos dar propósito, direção para aquilo que estamos fazendo. Spiritual transformation is something that only God can do. A transformação espiritual é algo que só Deus pode fazer. The Bible says it this way in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, você pode abrir também. It says this, it says that the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him, more and more like Christ. 2 Coríntios, Chapter 3 verse 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3. Acharam? Estou achando aqui. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, 2 Coríntios 3:18. 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. So if you're taking notes today, Se você fizer algumas anotações hoje, I want to show you 6 metamorphic mindsets from the scriptures. Is that a good word or should we use transformative? Metamorphic? Transformative? Yeah. Okay, let's do that. So if you're taking notes today I want to show you 6 transformative mindsets from the scriptures. Eu quero compartilhar com vocês 6 ideias que nós podemos ser transformados pela oração. 6 mindsets that are meant to change the way we pray. Que vai mudar a forma como nós oramos. And to do so, I need to lay a little bit of groundwork. E eu quero então ir um pouco mais profundo. And Pastor Melvin tells me that these messages should go exactly an hour and 30 minutes. O pastor Melvin disse que nós temos 1h30 para pregar. Okay. So to lay this foundation, I'm going to start in Colossians chapter 3. Então vamos começar com Colossenses capítulo 3. I'm going to read the first 10 verses and you can follow along. E nós vamos ler os primeiros 10 versículos e você pode Colossians chapter acompanhar. 3, Colossenses capítulo 3, verses 1 through 10. versos 1 até o 10. It says, since you have been raised to new life with Christ. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, We have our first assumption. I am assuming that I'm talking to a group of people who have been raised to new life in Christ. e nós entendemos que essa mensagem foi enviada para aqueles que nasceram, são novas pessoas em Cristo. Now, if that's not you, just give it 20 minutes. Everything is about to change. E eu vou te dar uns 20 minutos, mas você pode ver como isso pode transformar você. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven. Assim que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. So there's a second assumption as we build our foundation this morning, that you see the world as it is. Assim, é um segundo ensino que nós vemos o mundo como ele é. A bus stop, and we are just passing through because heaven is our home. E que nós sabemos que temos a evidência de onde está a nossa casa. So the Bible tells us to set our sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Então a Bíblia nos diz para que nós devemos estar onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verse 2 tells us to think about the things of heaven, not the things of earth. E o verso 2 diz que para pensarmos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. So a third assumption as we build our foundation, A terceira ideia é que nós estamos fundados, that you and I are a people thinking
things of heaven. E nós estamos firmados nas coisas que nós pensamos do alto. That we refuse to be brainwashed and blinded by the devil. Não é uma lavagem cerebral, mas do que vem do diabo. We refuse to be consumed with the stuff of this earth. Nós recusamos ser consumidos pelas coisas deste mundo. Because verse 3 tells us that we have died to this life. Porque no verso 13 diz que nós morremos para essa vida. And your real life is hidden in Christ God. E a sua vida verdadeira está unida com Cristo. So verse 5 tells us to put to death. E a verso 5 diz que devemos morrer. And here's a fourth assumption that we have to build laying this É a foundation. quarta ideia que nós precisamos ter nesses fundamentos. That you and I have put to death the sinful and earthly things lurking within you. E que nós precisamos deixar para trás essas coisas que nos tiram do foco do Senhor. The Bible tells us to have nothing to do with sexual immorality. Que não tenha nada com a imoralidade sexual. Have nothing to do with impurity, lust, and evil desires. Não ter nada comparado com a impureza, paixões lascivas. Don't be greedy, Não seja avarento, for a greedy person is an idolater who is worshiping the things of this world. porque um avarento é idólatra e não temos nada a ver com isso neste mundo. And then listen to what Scripture says. It says, because of these sins, the anger of God is coming. E no verso 6 diz, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. And you used to do these things when your life was still a part of this world. E nós vivíamos praticando essas coisas quando vivíamos no mundo. But now, Mas agora now is the time é o tempo to get rid of that sin. de deixar para trás o pecado. Verse 9 tells us, don't lie to each other. You have stripped off your old sinful nature. Verso 9 diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. And verse 10 brings up our final assumption. E no verso 10 diz o nosso último pensamento, e vos revestivos do novo homem. It says to put on your new nature. I am assuming we want to put on our new nature. E nós entendemos que nós queremos que essa nova natureza do Senhor esteja em nós. And if that is you, this message is for you. Essa mensagem é para nós. If you're not quite there yet, stick with me and let's see where God takes us over these next few moments. E então esteja comigo e pensando como que Ele vai fazer nesses próximos minutos. Would you pray with me? Você pode orar comigo? God, I just want to ask for your help. Senhor, eu quero pedir pela tua ajuda. It is such an honor to be speaking to your people this morning. É uma honra poder falar para os meus irmãos nessa manhã. I pray that you would move mightily among Que o us. Senhor nos dê essa sua mente, Senhor. I pray that you would do a transformative work. Que o Senhor faça uma transformação. And I pray that you would bless this Que o church. Senhor abençoe essa igreja. In Jesus' name I pray, Em amen. nome de Jesus, amém. So Pastor Melvin asked me to preach today on 6 transformative mindsets related to prayer. E o pastor Melvin pediu para eu falar sobre 6 transformações que nós podemos ter quando nós oramos. And it feels like such a timely message. Pensei que talvez seja uma mensagem com um temática. Especially now as we see the capital C church undergoing a spiritual transformation. E nós vemos uma igreja que está passando por essa transformação. That, Lord willing, I am praying is a revival. E nós pedimos ao Senhor que haja um avivamento. A transformation within the church resulting in deep and lasting change. Que isso gere uma transformação, que o povo queira essa presença do Senhor. This is a very exciting time to be alive. É muito tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. It's an exciting time to be a part of Christ's church. É um tempo maravilhoso que podemos fazer parte da igreja do Senhor. And I don't know about you, but I feel so blessed to be a part of this district. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto tão abençoado de fazer parte desse movimento. And one thing that fills me with expectation is that as I look out Então eu tenho essa expectativa quando eu olho para fora, and I see all that God is doing in the world, tudo que Deus está fazendo à volta do mundo, there is no denying that we are seeing it everywhere. God is on the move. não podemos negar que Deus está se movendo. The last 34 years of ministry here at FFC have been powerful. E nos últimos 34 anos da FFCC tem sido poderoso.
But I've come with a message to encourage your faith, Mas eu venho com uma mensagem para encorajar a sua fé. that this is just the beginning and that there is more to come. Que esse é só o começo e tem muito mais para vir ainda. God is inviting you into more. Deus está te convidando a mais. And here is a reality-shifting, ground-shaking fact of God's character. Então nós estamos pensando no caráter de Deus. This is His intent for the church right now. É o pensamento do Senhor para a igreja agora. A scripture that you know so well, Ephesians chapter 3, verse 20. E aí, texto que você conhece muito bem, Efésios capítulo 3, versículo 20. Where the Bible tells us, all glory to God who is able, through His mighty power at work within us. E deixa eu achar aqui, Efésios 3:20. Está na tela, obrigado. Agora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. So that's His power within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Cremos que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. I hope that you have eyes to see that God wants to do more through you than you could possibly imagine. E você pode pedir mais do que Ele pode fazer mais daquilo que você pensa ou imagina. But here is the challenge. Mas aqui está o desafio. The challenge that I have come to address. E é o desafio que eu quero compartilhar hoje. We cannot stay where we are and go with God. Nós não podemos estar onde nós estamos e continuar com Deus. It is time to make transformative changes in our lives. É tempo de ter transformações na nossa vida. To choose to go with God. Para ir aonde que Deus quer que a gente vá. Living a life of higher victories and deeper surrender. É ter uma vida de altos, mas de totalmente rendição a Ele. So watch this. Your relationship to God becomes a partnership with God. Escute isso. O seu relacionamento com Deus é algo que vai te impactar a sua vida. See, whatever God is up to in your life or in this church, Se Deus está na sua vida, nessa igreja, God can, but God won't do it without you. Deus pode fazer, mas Ele não vai fazer sem você. He is always working in relationship. Ele está sempre trabalhando em relacionamento. He is inviting you, and watch this, He is also waiting on you. E Ele está esperando por você, Ele está olhando por você. That is the nature of God's character. É a natureza do caráter de Deus. God is inviting you, and God is waiting on you. Deus te convida e Ele te espera. Practically, you might ask, well, what does this look like for me in my life? E o que isso pode parecer para mim na minha vida? To make transformative changes in my life. Para fazer transformações na minha vida? The truth is, only you and God know, A verdade é que Deus sabe, but I can tell you this, mas eu quero te dizer isso. it absolutely includes trust that feels like risk. Mas inclui confiança e tem riscos. It absolutely includes obedience that feels like cost. Então, tem confiança, mas tem custos. And if you think Obediência mais custos, sorry. and if you think that God is calling you towards security and comfort, I can promise you that's not God. Se Deus te chamou para viver uma vida confortável e segura, isso não é Deus. Now, it could be any number of things, but it's not God. Pode ser parecido com Deus, mas não é Deus. God wants a relationship, and relationship is built on trust that becomes a partnership. Deus quer um relacionamento que gere parceria. Partnership is how God makes you holy. A parceria é que Deus nos faz santos. You will not have this text, allow me just to read it over you, Philippians chapter 2, verse 13. E eu quero ler novamente com vocês, quero ler com vocês Filipenses 2, For God is 13. working in you, for God is working in you, Deus está trabalhando em você, giving you the desire and the power to do what pleases Him. quem efetua em você tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. So I've come to equip us with 6 transformative mindsets Então nós viemos com essas 6 ideias transformadoras that speak to the proper posture or attitude or philosophy que nos dá uma filosofia daquilo que nós temos da promessa de Deus para nós. to take towards joining God in what He is doing. E nós possamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo. The first is this, if you're taking notes, Se você está marcando, a primeira delas é essa. develop a sensitivity to God.
desenvolva um sentido, um sentimento com Deus. Learn to live with your antennas up. Viva num tempo com o Senhor. We have a Schnauzer that lives at home named Otto, a little dog. Nós temos um cachorro, que qual é a raça dele? And he can be anywhere Schnauzer. in the house, a little Schnauzer. Ele tem um cachorro dessa raça na casa dele. You can be anywhere in the house and you can drop the smallest amount of food on the floor in the kitchen. E se você jogar um pedaço de comida no chão, na cozinha, Or if you just whisper, we're going outside, Otto comes running. e se você disser para ele, olha, baixo, e disser estamos saindo, Because he has developed a sensitivity, he's learned to live with his antennas up. ele tem a sensibilidade de entender o que está acontecendo. In John chapter 10, verse 27, the Bible tells us, Em João capítulo 10, versículo 27, a Bíblia nos diz: my sheep listen to my as voice. minhas ovelhas ouvem a I minha know voz. them and they follow me. Eu as conheço e elas me seguem. I wonder, Eu do estou pensando, you recognize when God is moving? você reconhece quando Deus está se movendo? Do you recognize when God is calling? Você reconhece quando Deus está te chamando? Do you see your life through God's eyes? Você vê a sua vida através dos olhos de Deus? Because he's always moving and he's always inviting. Ele está sempre se movendo, Ele está sempre nos convidando. And for so many of us, Por muitos de nós, it's time to turn down the noise in our life and turn up God's voice in our é hearts. tempo de abaixar as vozes lá de fora e aumentar a voz de Deus. To ask God to soften our hearts, to develop a sensitivity to him. Que Deus nos dê um coração amolecido para termos essa sensibilidade de ouvir o coração de Deus. So if we're going to partner with God in what he is doing in the world today, E a parceria com o Senhor e ver o que Ele está fazendo hoje, we have to develop a sensitivity to God. nós temos que desenvolver uma sensibilidade com Deus. A second transformational mindset A segunda transformação da mente, is you and I have to pre-decide that the answer is yes. e nós temos que ter essa ideia de que a resposta é sempre sim. God, you can rearrange my life however you see fit. E o Senhor pode mudar aquilo que o Senhor quiser. I'm living with a big fat yes, not yes but, not yes when, not yes if, just yes. Quer dizer, I'm living with a big fat yes in my life, eu vivo com uma super resposta sempre sim. not yes but, not yes when, Mas não é sim quando, not yes when, not Mas- yes if, não quando nem se, just yes, mas é sempre sim. just yes. Sempre sim. Psalm chapter 119, verse 60, it says, I will hasten to obey. Salmo 119, 60. I will hasten to obey your commands. Eu vou sempre obedecer os seus mandamentos. I'm living with a big fat yes. Eu vivo com essa grande palavra sim. When my wife and I first got married, we were going to this wonderful church. E quando nós nos casamos, nós fomos nessa igreja maravilhosa. And our Sunday school teacher challenged us, have you ever given God the blank check of your life? E então nós fomos e o professor de escola dominical nos disse: você tem sempre uma confirmação daquilo que Deus está fazendo. Have you ever just given him a yes, that no matter what the question is, the answer is E yes? não importa qual a pergunta, nós sempre dizemos sim. So that day, my wife and I got home from church and we sat down on our bed and prayed. E então eu e minha esposa voltamos para casa naquele dia, nós fomos para a cama e oramos juntos. We said, Lord, as much as we know how, as a couple, we are saying yes. E nós, como casal, a nossa resposta é sim. The answer is yes. Now, what's the question? E a resposta é sim, mas qual a pergunta? Well, that very week, the phone rang, and it was the commanding officer of my Marine Corps Reserve Unit. Então, naquela semana, nós recebemos uma ligação e era o rapaz do exército chamando ele. And all of our lives' plans changed on a dime. E a nossa vida mudou rapidamente, drasticamente. Suddenly, our plans to go to school and to go to Bible college were put on pause. E nosso desejo de ir para a faculdade ou para o seminário ficou parado. And I was going to be shipped overseas to be a part of
Operation Iraqi Freedom. Então eu fui participar das operações e não pude fazer aquilo que eu queria. To say we were not expecting this, to say that this was a surprise would be an understatement. Não era algo que nós estávamos esperando, foi uma surpresa para nós. But we've learned to say yes to God, what's the question? E nós dizemos sim para Deus, mas qual é a pergunta? So we had 2 weeks before I was to leave. Nós tivemos 2 semanas, então nós saímos. And my wife and I needed to pray through things and talk through E things. nós tivemos que preparar todas as coisas e falar sobre as coisas. Because we had learned that I was going to a place called the Triangle of Death, E então nós ouvimos que ia ser um lugar que era o Triângulo da Morte. where it wasn't a matter of if, but when we would see combat. Mas não era a pergunta se, mas era quando. So we gathered, she and I got in her car, we went to go pray alone and had a good prayer. Então nós estávamos no carro, nós oramos juntos, tivemos um tempo bom de oração. And as a husband, I felt like I was supposed to have all the answers. E eu, como marido, era lógico que eu tinha todas as respostas. But I didn't, and as we got done praying, I looked to my wife, E eu não tinha. E eu então orava e olhava para minha esposa. and she said to me through tears in her eyes, E ela disse para mim com lágrimas nos olhos: God is good, He loves us, and we can trust Him. Deus é bom, Ele nos ama e nós confiamos nele. It doesn't matter what the circumstances are, it doesn't matter what the threat level is. Não importa qual a circunstância, não importa qual a dificuldade, God is good, He loves us, and we can trust Him. Ele é bom, nós podemos confiar nele e Ele nos ama. I wonder, have you given God the blank check of your life? E talvez você deu aquele espaço em branco para poder marcar para Deus. See, when we live with an open yes, that is the definition of trust. Quando nós vivemos com um sim aberto, não fechado, é o que Ele espera de nós. And that trust is something God can use. É a confiança que Deus usa. It's 6 transformative mindsets. We're going to develop a sensitivity to God. Então nós temos 6 ideias transformadoras da nossa oração. A primeira é reconhecer. Não, what's the first one? Desenvolvam uma sensibilidade com Deus. We're going to pre-decide that the answer is yes. Nós então pré-decidimos que a resposta é sim. And we're going to make a shift in our minds from relationship to partnership. Então nós vamos mudar a nossa mente para um relacionamento e agora parceria. Where are you partnering with God? Onde você está sendo parceiro com Deus? Jesus taught in John 15 Jesus ensinou em João 15, that if you remain in me se and I in você permanecer em mim e eu em você, you will bear much fruit. você vai dar muito fruto. But without me, you can do nothing. Mas sem mim, vocês não podem fazer nada. The implication being that He is working and He wants to work through you. E a implicação é que Ele está trabalhando através de você. It's a relationship that equals a partnership. É um relacionamento que é igual a parceria. See, partnership means that God uses you, that He includes you, your life, and your story. É quando Deus nos inclui como na parceria, Ele quer que a gente faça parte. And that He includes every part of your story in His John 3:16 plan. E Ele inclui toda a parte da sua história em João 3,16. We know this verse. It says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." É o texto que nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. In a partnership, we could also say, "For God so loved the world that He gave," insert your name. E então nós podemos identificar que Deus amou o mundo de tal maneira que escolheu o seu nome, chamou o seu nome. That Jesus and the cross has done all the work, absolutely, but He's inviting you and calling you to partner with Him in His redemption work now. E Ele então fez todo o trabalho na cruz do Calvário, morreu por nós, se entregou por nós, mas Ele quer incluir você para fazer parte dessa parceria. We're talking next level Christianity here. Nós estamos falando de um próximo nível, um nível mais alto de cristianismo. So if you're wondering, has my relationship with God shifted to a partnership with God? Here's how you can tell. E se você entender essa questão da parceria, você vai poder mudar a sua mente nessa questão. You share the same burden. Você vai compartilhar o mesmo sofrimento, as mesmas dores. What hurts God's heart hurts your heart. O que Deus fica chateado, triste, vai também alcançar o seu coração.
And when you're in partnership with God, you use everything that God has given you to reach anyone, anywhere. Então Deus quer alcançar todas as pessoas em todos os lugares. See, our partnership becomes a burden. Se a parceria for pesada, And burden shapes expectation. então esse peso vai gerar expectativa no seu coração. So it's 6 transformative mindsets. São 6, então, transformações na nossa mente. We're developing a sensitivity to God. Nós desenvolvemos uma sensibilidade com Deus. We're pre-deciding that the answer is Nós yes. temos um pré-decisão, que é sempre sim. We're shifting from a relationship to a partnership, Nós, então, mudamos de um relacionamento para parceria. and we are adjusting our E expectations. nós, então, ajustamos as nossas expectativas. Do I believe that God wants to use me? Você acredita que Deus quer te usar? Do we believe that God wants to use our church? Você acredita que Deus quer usar a nossa igreja? Do we believe that He can take our 5 loaves and our 2 fishes and feed the masses? Você acredita que Deus pode pegar 2 pães e 5 peixes? Não, 5 pães e 2 peixes e multiplicar? Am I praying informed by a burden and infused with expectation? Então esse sentimento, essa dor, nós queremos que isso cumpra a expectativa. That God is going to do what only God can E Ele do. vai fazer o que só Deus pode fazer. Am I raising my faith levels to no His meu- faithfulness? No meu relacionamento de fé com o Senhor vai aumentar. Or the other way around? Ou, se não for assim, vai acabar. See, a faith-filled expectation is circumstance neutral, and I'm going to describe what that means. A faith-filled expectation is circumstance neutral. E a expectativa que nós temos no Senhor, em crermos dele, vai cumprir os planos dele. It doesn't matter what's going on around us. Não importa o que está acontecendo à It nossa doesn't matter volta, what we see in front of us. não importa o que nós vemos à nossa volta, I expect that God is going to use everything. eu creio que Deus vai usar tudo que Ele pode usar. So we live and we pray with expectation, Nós vivemos e oramos com expectativa. not based on our circumstances, but rather based on God's character. Não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para o caráter de Deus. Even if I don't see it, I know God is using it. Mesmo que eu não veja, Deus vai usar isso. See, your expectations are a good indicator of your faith levels. A sua expectativa é um indicador da sua fé, do seu nível de fé. So it's worth asking yourself, is my faith being informed by God's faithfulness? E a minha fé é informada pelo Senhor, pela fé no Senhor. Or is my faith being shrunk by my circumstances? Ou a minha fé está sendo abalada pelas circunstâncias. Is my faith being shrunk by the fears within me? E talvez a minha fé esteja sendo abalada pelos medos que eu tenho, Or the disposition of the people around me? ou pelas pessoas que estão à minha volta. We want to be a church that is living, leaning forward, and praying with expectation. E nós precisamos ser uma igreja que se renda ao Senhor e tenha expectativas do que Ele vai fazer. Listen, if your prayer life does not include expectation, Se a sua vida de oração não inclui expectativa, you've reduced prayer to nothing more than empty ritual. se não for assim, você vai ter apenas palavras vazias. But if I am living by faith and not by sight, it changes my expectations. Se eu vivo pela fé e não pela vista, vai mudar as minhas expectativas. I expect Eu espero that God wants to do immeasurably more than we might ask or think. que Ele vai fazer muito mais além do que eu espero ou penso. I expect that He wants to do His work within and through His church. E Ele vai fazer o seu trabalho, o trabalho de Deus, através de mim e através da sua igreja. It's time to adjust our É expectations. tempo de ajustar as nossas expectativas. So I'm developing a sensitivity to God. Então nós temos um sentimento com I'm Deus. pre-deciding that the answer is Nós yes. temos um pré-pensamento que a nossa resposta é I'm sim. shifting from relationship to partnership. Nós estamos mudando nosso relacionamento para parceria. I'm adjusting my Eu expectations. estou ajustando as minhas expectativas. And then I let faith define my upfront assumptions and my life posture. Então nós estamos fazendo que essa nossa I'm allowing faith to define my upfront assumptions and my life posture.
posture. E então eu tenho as minhas desejos e coloco diante do Senhor. In every situation, what are my upfront assumptions? Quais são as minhas, à frente, quais são as minhas Watch expectativas? this. Am I assuming that God is moving? Que eu creio que Deus está se movendo. Am I assuming that God wants to use me? E eu entendo que Deus está se movendo e Am I usando a mim. assuming that God is good? Eu creio que Deus, decidimos que Deus está me usando. Am I assuming that He loves me? Eu creio que Ele me ama. Am I assuming I can trust Him? Eu creio que podemos confiar nele. I should be living, making upfront assumptions. Então nós podemos ter essas expectativas, esses pensamentos para o futuro. We just assume that God is faithful. Nós cremos que Ele é fiel We just assume that God is moving. e cremos que Ele está se movendo. We assume that He's good, that He loves us, and that we can trust Him. Cremos que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele está no meio de nós. So practically, how do I know what my upfront assumptions are? E praticamente, quais são esses pensamentos que eu tenho? Your assumptions about God are revealed by your lifestyle posture. Isso vai revelar a sua vontade, a vontade de Deus. Am I posturing my life in such a way that I am betting on God? E eu então posso depender do Senhor, me colocar diante dele. Am I betting on God? E eu posso me render a Ele. And this isn't some blind bet. We have biblical evidence. Talvez eu tenha estado cego em algumas situações. We have personal experience. Na nossa experiência pessoal, We see God at work in the world around us. nós vemos Deus que está se movendo à nossa volta. So we know that God is faithful. That's not the question. Nós sabemos que Deus é fiel, não importa o que está The acontecendo. question is, does my faith rise to God's faithfulness? Am I betting on God? Então a nossa expectativa é que nós cremos que Ele é fiel e que Ele vai cumprir os seus planos. A simple example is when I get into my car, E um exemplo simples, quando eu entro no meu carro, I assume that my car is going to do what my car has always done. eu confio que está tudo certo com o carro. Likewise, when I walk in faith, I assume that God is going to do what God has always done. Assim como quando nós andamos com Deus, nós sabemos que vai estar tudo certo. That's expectation. I assume God will do what He says He will do. E então eu entendo que a minha expectativa de que Deus vai fazer o que Ele fala que vai fazer. I assume that just like He was faithful in the past, He will be faithful in my tomorrow. E que Ele é fiel no passado e Ele vai continuar sendo fiel no futuro. And when I need Him to come through, He will come through like He has always come through. E Ele então vai fazer, Ele vai através dos meios que Ele tem. That's personal expectation. É uma expectativa pessoal. And that experience allows me to pray and live with expectation as a church. E então isso que me dá a expectativa de viver como igreja. As a church, not just as an individual, but as a church, do we expect that God is moving? E então eu tenho essa expectativa como igreja do que Deus está fazendo. Do we expect that He is working through our lives? Que tem uma expectativa que Ele está trabalhando através das nossas vidas. Do we believe that even in a messed up world that He's still in control and He is using us? Apesar de fazermos as nossas confusões, as nossas besteiras que nós fazemos muitas vezes, nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas. See, expectation has to become a posture. E nossa expectativa tem que se transformar nessas atitudes. If I'm in relationship with the God of the universe who has invited me to be in partnership with Him, E então essa expectativa que nós podemos adorar o Senhor, then I'm assuming that the car is going to run when I get in it. e então eu entendo que quando eu entro no carro, o carro vai funcionar. I'm assuming that God is going to do what only God can do. Então Deus está fazendo o que só Deus pode fazer. I'm adjusting my expectations Eu estou ajustando as minhas expectativas and I'm living with upfront assumptions. e então eu tenho essas minhas posturas, né, de ir para frente. That's creating a life posture. E tenho uma vida de posicionamento. And our sixth transformational mindset E as últimas 6 transformações da nossa mente is we have to learn to embrace the journey of grace. é abraçar a jornada da graça. See, the truth is, you and I have been invited on this journey of grace. Então o Senhor nos chama para essa jornada de graça. God's desire is that you would experience His power and His presence in your life. Deus quer que a nossa vida seja viva nessa expectativa.
And he desires to fulfill his purposes through your life. Ele quer cumprir os seus propósitos através da sua vida. And what he does in your life individually, he desires to do through the church corporately. E então ele quer fazer aquilo que ele deseja na sua vida, mas também na igreja como corpo de Cristo. And so my personal prayer that I come back to over and over again is simply this: Lord, help me. E a minha oração que eu faço muitas vezes é somente: Senhor, me ajude. Lord, help me to want what you want. Me ajude a querer o que o Senhor quer. Help me to be who you want me to be. Me ajude a ser quem o Senhor quer que eu seja. Help my faith to rise to your faithfulness. Que a minha fé possa estar conforme a sua fé, Senhor. It's all a journey of É grace. sempre uma jornada de graça. Prayer is the relationship, and that relationship is the exclusive source of the transforming power of God. Fé é um relacionamento. E nós temos essa expectativa de que o Senhor vai fazer. And God's desire is that every single one of his children would experience this journey of grace. O desejo de Deus é que todos os seus filhos experimentem essa jornada de graça. The purity and the potency of this truth that I belong to Jesus and Jesus belongs É to viver me. essa vida pura e saber que nós pertencemos ao Senhor, somos dele. And that partnership has always been the point. E a parceria é sempre o ponto mais importante. My wife and I, we have 4 amazing children. Minha esposa e eu temos 4 filhos maravilhosos. One girl, she's 16, and 3 boys. Uma garota que tem 16 anos de idade e 3 homens. And we love the relationship that we have with each of them, but they're all unique. Mas nós amamos o relacionamento que nós temos com eles, mas cada um é único. Some of them love to help, and some of them are just a little lazy. Alguns gostam de ajudar e outros são mais preguiçosos. Now, during the summer months here in Florida, I try to be more like my Heavenly Father by inviting my children to work in the front yard. E então eu gosto no período do verão fazer como o Senhor, né? Trazer os filhos para o jardim. See, how many of you know that God is constantly inviting you to join Him in His work? E não sei quantos de vocês já entenderam isso, que Deus te chama para trabalhar junto. So I'm just trying to be like my Heavenly Father. Eu queria ser como o Pai Celeste. I'm inviting my children to help me in the hot sun and get the front yard looking good. E então eu queria que os meus filhos me ajudassem no jardim, para que eles, durante o sol forte, entendessem e vissem que fazesse o trabalho junto comigo. Needless to say, they don't always see it that way, but nonetheless, the offer is there. Eles não viram como a forma que eu vi, mas eles estavam lá. And that really is the point. God is constantly offering the opportunity for His children to join Him. E Deus está sempre chamando os seus filhos para participar do trabalho dele. Now watch this. Agora veja isso. As the father to my children, Como pai dos meus filhos, I have done everything that needs to be done, eu fiz tudo que tinha que fazer, and I have given them everything that they could possibly need e eu dei tudo aquilo que eles to precisavam do the ter job that I've asked them to do. para fazer o trabalho que eles poderiam fazer. I bought the rakes, I bought the shovel, I went and got the wheelbarrow. Eu comprei tudo, as pás, as coisas para eles. I provided the safety equipment, the gloves, the hat, the Eu sunglasses. comprei equipamentos de segurança, as luvas, óculos de sol. I even threw in sunblock. E então, ainda assim, I paid for the clothes on their back. protetor solar. E ainda assim, eles estavam junto I comigo. paid for the food in their tummies. Eu paguei pela comida deles. So you could technically say I even gave them the energy to do the work. E eu dei a eles a energia para fazer o trabalho. And check it out, while we are working in the front yard, they're never alone. E então, quando eles estavam trabalhando no jardim, eles não estavam sozinhos. As their father, I'm always nearby. E eu estava sempre ali com eles. So if there's a stick that's too big or a branch that's too heavy, Não importa o que era, o que estava acontecendo, they have my power and my presence to help fulfill my purpose. eles tinham minha presença para cumprir os seus planos. And if there's a snake in the weeds or there's wasps in the Se bushes, tivesse uma cobra ali ou algum animal, I'm ready to protect, I'm ready to eu provide. estava pronto para ajudá-los e provê-los. I've got the pesticides and I've got the shovels, I'm right there by their side. E eu coloquei os equipamentos atrás deles para poder ajudá-los. So check it out, all that my children bring to the front yard E todos os meus filhos estavam ali no jardim, is their will and their posture. então a vontade deles estava ali, estavam servindo juntos. A sua postura, Their attitude. a atitude deles. And can I let you in on a little secret? Então eu
quero compartilhar com vocês um segredo. If my children are too busy complaining about the heat or having to rake the leaves or pick up the sticks, Se meus filhos estivessem reclamando por causa do sol intenso ou dos equipamentos que não eram adequados, why do we have to be out here on a Saturday? por que eu estou aqui num sábado? Do you know what I say to them? Você sabe o que eu diria para I eles? say, suck it up, buttercup, and get the job done. Wait. Say it again. I say, suck it up, buttercup, and get the job done. Ou seja, cumpra o seu trabalho. Fica aí e faça o seu trabalho. Or you will experience the wrath of your father. Ou você vai experimentar a atitude do pai deles. Now, that's a joke. I only say that sometimes. Eu não ia fazer isso. Usually, you want to know the truth, that if my children, whom I've supplied everything, Então, se eu providenciar tudo para os meus filhos, my children who have even given life, e se eles derem a vida deles ali, if I've invited them to join me in the front yard to get a job done and they don't want to be there, e se eu convidar os meus filhos para ajudar ali no jardim, mas eles não quiserem estar ali, you know what I do? você sabe o que eu faria? I send them away. Eu diria, pode ir embora, I send them inside. pode ir para outro lugar. Oh, you're still a part of the family. You still live under my roof. You still have my last name. Você está debaixo do meu teto, você tem meu último nome, But don't sobrenome, let your bad attitude ruin the good work. mas não permita que a má atitude destrua o bom trabalho. And here's the reality check. É então o que a realidade diz. There are far too many Christians Há muitos cristãos que estão longe, who have opted to sit inside on the couch playing the Nintendo e tem alguns que estão sentados no sofá jogando Nintendo and refuse to join their father in the work. e se recusam a fazer o trabalho de Deus. He's inviting us to be a part of it. Ele está nos convidando a fazer parte. And in closing, let me just add E para finalizar, eu quero só adicionar that you and I should be feeling a sense of urgency about what God wants to do through our lives. se você tem sentimento de urgência do que Deus quer fazer através das nossas vidas, You and I should feel a Holy Spirit conviction calling us out of complacency. se nós temos essa convicção de que o Espírito Santo está nos chamando para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, Calling us out of indecision or constantly making excuses. nos chamando para fazer coisas e que às vezes damos as nossas desculpas, Calling us out of fear and laziness that is camouflaged as waiting on God. então às vezes nós ficamos na nossa preguiça e não queremos fazer o que Ele nos chamou para fazer. See, God is always inviting you towards trust. Deus está sempre nos chamando para confiar nele, And faith demands risk-taking. e a fé sempre nos chama a ter risco, tem riscos a fé. It demands decisive action. É a decisão do homem. And trusting that God guides and empowers you in motion. E quando nós confiamos no Senhor, nós temos esse movimento. So uncertainty is just going to be a part of it. Courage is required. Incerteza é algo que sempre vai ter, mas a coragem é um requerimento do Senhor. See, you and I belong to Jesus. He is our Father. E então nós vamos até Jesus, nosso Pai. So we have everything we need to do everything He's asked us to do. Nós temos tudo que nós precisamos. And so my prayer that I come back to every single day is, Lord, help me. E a minha oração todos os dias é: Senhor, me ajuda. I'm posturing my life betting on you. A minha vida está posicionada no Senhor. I'm believing in the power of prayer. Eu creio no poder da oração. And I'll summarize it all this way. E eu quero finalizar, fazer um resumo dessa forma. That this transformation in our lives is a call to holiness. A nossa transformação é um chamado para viver santo At a personal level, and it's meant to impact us at a corporate level. na sua vida pessoal e também na sua vida relacional. See, God brought you into a relationship with Him for a partnership. Deus te chamou para um relacionamento de parceria. And that partnership is God's redemption plan. E essa parceria é um projeto de Deus para redimir o homem. And when we capture God's burden, God's heart for the lost, Se nós vemos o Jesus mesmo dizendo do peso que tinha sobre o perdido,
We should be living and praying with expectation. E nós podemos orar com expectativa. And our upfront assumption is that since God was faithful through history, He'll be faithful today. E cremos que Ele é fiel na história e Ele é fiel hoje. And since God has moved in the past, He will move today. Ele se moveu no passado, Ele se move hoje. And since He loves the lost, the cross shows us He is doing a new thing. E nós vemos que a cruz mostra que Ele ama o perdido. E Ele quer fazer isso. So am I posturing my life betting on God? A minha postura com o Senhor que vai fazer a diferença. Am I adjusting to what He is doing? E estar ajustado com aquilo que Ele está fazendo. Am I choosing courage and letting what God decides be enough? Escolher ser corajoso e fazer o que Ele está dizendo que Ele vai estar junto. I don't have to have all the answers to simply obey. Eu não tenho que ter todas as respostas, eu somente obedeço. I don't have to know how things are going to work out. E às vezes eu tenho que apenas ir e fazer. I have to trust my Father Eu tenho que crer no Senhor, that He is good, que Ele é bom that He loves me, e Ele me ama so I trust Him. e eu creio nele. Would you pray with me? Você pode orar comigo? Lord, I thank You for Your word and I thank You for Your Spirit. Obrigado pela sua palavra, pelo seu Espírito, Senhor. I thank You that You are moving us from where we are to where You want us to be. Cremos que o Senhor está nos movendo para onde o Senhor quer que a gente esteja. I thank You that You are giving us new courage for new Que o days Senhor nos dê uma coragem nova para esses dias. and that You desire to bless this world through Que o us. Senhor tem o desejo de nos abençoar, abençoar esse mundo através de nós. And so I pray for the Christian today that needs a holy touch of Your Spirit in their life. Que os cristãos hoje possam ter um toque do Senhor para viver uma vida santa. I pray today would be the day that they trusted You, that they knew that You were good, that they knew that You loved them. Que eles possam confiar que o Senhor, nós podemos ter essa certeza que o Senhor está com eles. And I pray today that every Christian across this room would posture their life in such a way that they're betting on You. E eu oro para que todos os cristãos que estão nesse culto possam ter essa posição com o Senhor. And as we just continue in a posture of prayer, Eu quero continuar aqui, que nós possamos ter uma postura de oração. I want to talk to the person today who does not have a relationship with God. Eu quero orar com alguém que talvez não tenha um relacionamento com o Senhor. You would be the first to admit, I'm about as far away from God as you could possibly be. Talvez você precise admitir que você está longe do Senhor. I have good news for you today. Eu tenho boas notícias para você. The Lord Jesus Christ has come for you. Eu tenho uma boa notícia que Ele veio por você. That God has done everything that is needed to be done to reach you. E Ele fez tudo o que é necessário para te alcançar. And today, He desires to be your Father, to invite you into His family. E hoje Ele te convida para ser o seu pai, para fazer parte dessa família. Why? Por quê? Because He loves you. Porque Ele te ama. Because He has a purpose for you. Porque Ele tem um propósito para você. To join Him in the work that He is doing in the front yard. Para trabalhar no seu trabalho que Ele tem no jardim. And if today you recognize that you need His mercy and grace, E hoje você precisa reconhecer que Ele tem essa graça e misericórdia. if you recognize you need His forgiveness, Se você reconhecer, você vai ter perdão. my Bible tells me E a Bíblia me diz, that if I repent, se eu me arrepender, if I believe, se eu crer, then I receive eu vou receber everything God has for me. tudo que Deus tem para mim. If today is your day to give your life to Christ, Hoje é o seu dia para dar a sua vida a Jesus. I want to pray with you. Eu quero orar por você. And this prayer, they're not magic words. Essa oração não é uma oração mágica, It's simply a vocabulary between my heart and God's. é somente uma oração do meu coração com o coração de Deus. So if today is your day, would you just raise your hand, Josh? I'm giving my life to Você Christ. pode levantar suas mãos, eu gostaria de dar minha vida para Let me Jesus know hoje. who I'm praying with. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje? And let's pray together. Heavenly Father, I'm a Vamos orar sinner. juntos. Senhor Jesus, I need a Savior. nós estamos aqui, Senhor. Jesus, save me and change me. O Senhor me salvou, o Senhor me transformou, Transform me and make me new. o Senhor me fez uma nova pessoa. I believe that you died for me so that I could live for you. Eu creio que o Senhor morreu por mim, o Senhor me levantou. I thank you for the new life I have in you. Obrigado pela nova vida que o Senhor me deu. Now you have mine. Agora eu sou teu. In Jesus' name I Em nome de pray. Jesus. Amen. and Amém. amen.